O deputado bolsonarista Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que fazia um protesto na Praça dos Três Poderes desde a tarde de ontem, deixou o local na madrugada de hoje, depois de uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes e do governo do DF ameaçar uma remoção forçada. Outro deputado federal se uniu ao protesto antes. O coronel Crisóstomo, também do PL, foi o primeiro parlamentar a passar pelo local. Ele deu um abraço no deputado Hélio Lopes e disse que acamparia ao lado dele. Após a retirada de Hélio Lopes, ele usou as redes sociais para se manifestar. Disse que ameaçaram prendê-los. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal intimasse o governo do DF a remover os deputados do local. O pedido foi feito na noite pela PGR e o governador Ibanez Rocha, do MDB, foi até a praça intermediar a saída deles. Acampamentos são proibidos na Praça dos Três Poderes, que foi invadida nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O receio do governo do DF era de que a ação de Hélio, somada ao aceno de apoio de parlamentares, outros bolsonaristas, pudesse criar um ambiente para outro ataque à democracia. Sobre isso, a gente fala agora com Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da ESPM, está aqui conosco. Bem-vindo, professor Marcelo, bom dia. Bom, acampamento novamente ali, agora em frente à Praça dos Três Poderes, desmontado e ameaça de prisão a esses deputados que fizeram ali e, por algum instante, se negaram a desfazer esse acampamento. Eles falam em ditadura. É ditadura ou está dentro das normas retirá-los ali da praça, professor? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos da audiência. Bom, nós estamos vivendo um momento, como vocês mesmos colocaram aqui antes da minha entrada, de tensionamento político, não só dentro do Brasil, mas do Brasil com outros países. Me parece que se a gente for olhar isoladamente o deputado ali em frente à Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, fazendo uma manifestação pacífica, me parece um exagero a sua remoção. No entanto, o que a gente precisa considerar é que isso está sendo feito em razão de atos passados que causaram parte do que nós estamos vivendo neste momento. Ou seja, isoladamente, talvez se o deputado tivesse feito esse tipo de manifestação há alguns anos atrás, antes do fatídico 8 de janeiro, provavelmente isso não seria encarado com essa sisudez, com essa robustez, e por que não dizer com essa impaciência, né? Com essa falta de compreensão de que isso aqui pode ser uma manifestação pacífica e liberdade de expressão. O fato de termos chegado aqui depois do 8 de janeiro, de estarmos julgando um ex-presidente da República e muitos ao seu redor por uma trama golpista, leva as autoridades do Distrito Federal e do governo federal entenderem que não é permitido qualquer tipo de manifestação ali na Praça dos Três Poderes. Então, sob essa perspectiva, essa retirada deles acaba sendo um pouco menos, digamos assim, forçosa, né? Uma coisa menos agressiva no sentido de colocarmos uma palavra, como você mesmo colocou aqui, de ditadura. Não me parece que estejamos vivendo uma ditadura, mas precisamos tomar algumas cautelas, porque com razão em estarmos investigando e processando atos antidemocráticos, o Supremo Tribunal Federal e todas as demais autoridades precisam ter a cautela de seguirem os limites rígidos da lei, não extrapolando. Então, fica aqui essa posição. Não me parece, nesse momento, que essa manifestação pudesse causar alguma coisa, ela isolada nessa forma, pudesse causar uma grande repercussão com quebradeira e tudo mais. Mas, sob o ponto de vista de tudo que vivemos, se você autoriza um deputado a fazer isso, de repente daqui uma semana tem um outro deputado fazendo, ou o mesmo deputado, aí você já tem transeuntes, você já tem pessoas, você tem carros chegando. Isso é o que o Supremo está avaliando e o que o governo do Distrito Federal estão avaliando para impedir essa manifestação agora.
O deputado federal Hélio Lopes é conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro. Aos 22 anos, em 91, foi aprovado como sargento do Exército. Foi onde conheceu o Jair Bolsonaro, né? E com apoio de Bolsonaro, adotou o nome de Hélio Bolsonaro nas urnas eletrônicas. Foi eleito deputado federal em 2018, reeleito em 2022. No primeiro mandato, viajou bastante ali ao lado do então presidente Jair Bolsonaro e atuou nas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E esse acampamento, Ronilson? Olha, Diego, honestamente é até difícil falar sobre isso. Eu ficaria com a fala do professor, acrescentando alguns pontos. Eu acho que primeiro tem uma história política, né? Eu acho que o fato do o Hélio Lopes é um deputado que colou na imagem do Bolsonaro, um parlamentar totalmente improdutivo, uma baixa produtividade em termos de apresentação de projetos, de propostas, gastou grande parte do seu mandato durante o governo Bolsonaro, andando com o Bolsonaro para cima e para baixo. Você não tem nenhuma proposta, nenhuma intervenção realmente relevante do Hélio Lopes no Rio de Janeiro, na sua história. É um parlamentar que você conhece pouco a voz, você tem poucos pronunciamentos dele, quando eles são feitos em defesa de Bolsonaro. É um parlamentar que escolheu um itinerário muito parasita, com todo o respeito em termos da família Bolsonaro. Aí esse acampamento, e eu concordo com o professor, né? Eu fico lembrando das muitas manifestações do Frei Davi, para quem conhece o Frei Davi, que é, né, um fundador do Educafro, já fez muitas manifestações desse tipo, né? Ele fazia geralmente acorrentado em frente ao STF, em frente ao parlamento, sempre pensando numa causa coletiva, sobretudo para a juventude negra, em termos de acesso à educação. E aí você tem a deturpação desse instrumento de manifestação pública por um parlamentar que claramente a única intenção é uma incitação no sentido de de causar um levante contra o STF e na sustentação dessa ideia completamente distópica de que o Brasil vive uma ditadura militar. O professor chegou a colocar, né? Não me parece que vivemos numa ditadura. Eu diria, nós não vivemos numa ditadura. A gente tem que ficar repetindo isso o tempo todo, porque é a narrativa na qual esses caras se apegaram para poder exigir que haja uma intervenção, inclusive externa no Brasil. Porque, inclusive, essa manifestação, ela vem no calor de aumentar o nível de tensão e de pressão dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Não por acaso ele está lá com uma camisa, com a bandeira de Israel, porque faz tudo o mesmo combo, né? Estados Unidos, Israel, ali bem alinhados contra o Brasil, o posicionamento do governo brasileiro. Então, é claramente uma incitação contra as instituições democráticas, não apenas contra o governo brasileiro, mas eu diria, contra a soberania nacional, né, nesse momento. Então, é até difícil comentar um parlamentar que abre mão de qualquer tipo de serviço público que poderia fazer para fazer um tipo de manifestação que é claramente uma incitação contra o seu próprio país, contra o seu próprio governo, de uma situação absolutamente inventada. E você, Beto? Eu acho que é um episódio muito triste, como disse o Ronilson, porque os que dizem defender o Brasil de um risco de ditadura eram os que tentaram dar um golpe de Estado, fechar o regime e implantar um regime autocrático. É o mesmo bolsonarismo que quis atropelar os governadores na pandemia. E é uma turma que vem instrumentalizando a Praça dos Três Poderes para atos subversivos e violentos. Alguns meses atrás a gente viu como um camarada explodiu uma bomba em frente ao edifício sede do Poder Judicial, que tentando explodir, e se explodiu. Já não foi o primeiro atentado violento com bomba que eles tentaram colocar na esplanada ou no plano piloto em Brasília, quando a gente lembra do atentado à bomba falido na noite do Natal do ano de 22, a gente lembra do terror que eles causaram na noite da diplomação do presidente Lula e do vice Alckmin em Brasília.
São os mesmos que fizeram o acampamento dos 300, que tinham armas e diziam que se iam se insurgir. São os mesmos que depois acamparam nas portas dos quartéis e transformaram as portas dos quartéis em incubadoras terroristas, onde essas bombas foram fabricadas. O rapaz da bomba do aeroporto frequentou e diz que utilizou a infraestrutura da porta do quartel para isso. Então a gente está falando de uma turma que sempre, né, faz o contrário do que prega. Diz que quer salvar o Brasil da ditadura, mas eles que tentaram impor uma ditadura não conseguiram dar o golpe de Estado e fechar o regime, e agora lançam mão dos Estados Unidos para ver se assim o conseguem fazer. Então, é muito perigoso. Não estamos falando do Frei Davi, efetivamente, que fazia um ato simbólico em defesa das minorias. Eles estão tentando fazer uma provocação permanente e testar os limites da democracia, né? Testar os nossos limites de liberdade de expressão, democracia. Agora, nesse momento, nessa conjuntura, obviamente que um ato como esse não se justifica. Agora, como dizia o Ronilson, eu sofro muito com a figura do Hélio Lopes, porque ele de fato foi uma criatura que foi instrumentalizada pela família Bolsonaro, como tantos outros, e que a hora que não for mais útil será cuspido, mas assim, já foi condenado por acusar falsamente o influenciador Felipe Neto, o irmão dele, por pedofilia. Mas mais que raiva, me dá uma pena e uma dor tremenda, porque ele mesmo anuncia, dizendo que nunca sofreu um episódio de racismo, e a gente sabe que nesse país racista que é o Brasil, isso é impossível. Então imagina a negação simbólica e subjetiva que ele passe e a renúncia subjetiva para poder agradar ao chefe Bolsonaro. É tudo muito triste, é mais um episódio dessa página tenebrosa que o bolsonarismo trouxe ao país, que agora nos põe às vésperas de tomar uma sanção e sofrer, né, um golpe duríssimo de uma ingerência internacional norte-americana no Brasil, que pode fazer balançar toda a nossa democracia. Então, é mais um espetáculo do desapreço democrático dessa turma, instrumentalizando os mais vulneráveis para serem bucha de canhão. Tudo muito triste, muito trágico, uma página triste da história que eu volto a repetir. Só terá uma forma de a gente resolver isso. O dia que a direita democrática brasileira se empoderar, soltar a mão do bolsonarismo antidemocrático e construir um polo alternativo para disputar com Lula, com o PT, dentro das regras do jogo, voltando a respeitar as regras do jogo. Quem ganha fica, quem perde vai para casa, e tem com uma alternância de poder, como sempre foi nos últimos 40 anos no país. Ou nós damos esse passo, ou a gente vai viver esse tipo de episódio dia sim, dia também, até, né, pôr em risco todo o sistema democrático brasileiro, que é o que a gente está na iminência agora com esse ataque do Trump. Fala de outro personagem